Aí eu quero 10, 15 minutos, tá? Tá, tudo bom. R$15, 5 minutos, tá? Valeu. Deu pro fio na cara. Eu não tinha visto. Não sei, né? Deveria ir na chave. É sério? Que mentira que você não tem, né? Vale a pena pra quem tem material pra combinar, não. Bem, 2 queridinhos. Cadê meu bebê? Ah, não trouxe assim? Olha, só me disse, eu carteira em casa, não tá lá, pegar, vem pra cá. Meu Deus do céu. Teve que ir aonde? Esqueci da carteira em casa hoje. A menina tá perto. Tá perto, Gustavo. Ah, que agora. O que vocês querem? Usem e abusem. Na última aula a gente viu pré-história, viu um pouco de antiguidade, né? Eu já vi isso ali na aula de Sky. O que vocês querem, Mara? Cai atualidades? Atualidades, pouco. Vocês querem, tipo... Você já viu agora há pouco tempo, né? Falecido em Israel, a gente já viu. Quase, já viu essa aula. Isso é muito legal. O que podemos ver? Brasil, alguma coisa de Brasil? Acho que vai. Não? Já falei isso? Qual período? Lá, gente. Que são os tópicos que mais caem? Mocada. Depois da antiguidade, Depois da atividade que a gente viu, a Revolução Industrial, cai bastante. Ah, Imperialismo, cai bastante. Neocolonialismo? Cai bastante também a questão dos regimes totalitários. Pô, tipo nazismo? Isso. Não. Não. Cara, eu acho o neocolonialismo interessante. Então, vamos assim. Aquele cai. Independente da Ásia, esse é muito pouco. Olha, purificações. E a purificação Pode italiana? ser também. É bom para governo. Vamos ver tudo no governo. Bem, purificações. Vamos começar depois eu faço. Nós vamos ter duas, né? Nós temos a unificação italiana. Olha que loucura. Ela acontece no ano de 1861. Qual foi o principal ator, herói? Giuseppe Garibaldi. Mesmo cara que lutou em qual revolução? Revolução, desculpa, professor. Revolta, do Rio Grande do Sul. Mas chilena, né? Vamos achar que era grama, não é? Falou que foi isso, cara, não para mim. Tá, então eu tenho aqui Garibaldi. Líder de quem? Os camisas vermelhas. Não, os camisas vermelhas. É o líder dos camisas vermelhas. Foi ele. Busca nele. Parar, gostar dos maninhos de fora. Isso aí. E eu tenho a alemã. Tá. Unificação alemã é 10 anos depois, 1871. Ela acontece depois da famosa Guerra Franco-Prussiana. E o principal líder foi Otto von Bismarck. Otto von Bismarck.
Bom, o que nós vamos ter aqui? Ó? Lembrem que isso aqui tem muito a ver com a questão do imperialismo. Esses dois assuntos eles se encontram, eles se casam, eles se beijam, eles fazem uma junção louca dos seus corpos sedutores, uma torre da noite de amor. Olha só que loucura, eu estou com ela. Agora, olha bem, Itália, 1861, o que tinha? Tu tinha os reinos ao norte industriais, já industrializados, e os reinos ao sul, os reinos italianos do sul, ainda não muito industrializados. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Lembrem que, a partir de 1850, qual é o primeiro país da Europa do mundo industrializado? Inglaterra. Né? E aí, depois, durante a Segunda Revolução Industrial, que é a partir de 1840, 1850, nós temos também todos os países entrando na corrida industrial: França, Itália, Alemanha, né? Império Húngaro, Bélgica. Fora do continente europeu, tem os Estados Unidos e a Europa. Desculpa, os Estados Unidos e Japão. Tá? Então, a Itália, esses caras acreditavam, principalmente o Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália, que para a Itália competir com a França, competir com a Bélgica, competir inclusive com a Inglaterra, era necessário que esses reinos se unificassem, né? Através de uma mesma, digamos assim, de uma mesma lei, tivesse uma mesma moeda, mesmo sistema de pesos e medidas, tudo isso para facilitar o comércio e fortalecer os italianos industrialmente. Só que ambos os casos aqui houveram para eles subirem uma guerra. Parece bobagem que eu vou dizer, mas nada como uma boa guerra para unir uma população. Nada como ter um inimigo em comum, isso eu quero dizer. Já, por exemplo, eu e o Roberto, a gente pode se odiar, mas se a gente for para a guerra junto, um protegendo o outro, a gente acaba tendo um laço muito forte. Tá? Então, muitos desses reinos do norte, eles eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. E aí, o que vai acontecer? Eles se unem para expulsar o Império Austro-Húngaro do norte da Itália, consegue em sucesso, e aí, em 1861, liderados por esse rapaz aqui, o Garibaldi, tá? O líder dos Camisas Vermelhas, que lutou em várias revoltas, né? Como a Farroupilha aqui do sul, depois lutou também em Valentia, acabou lutando aqui também na unificação italiana. Ele era, inclusive, italiano. Tá? E aí a Itália acaba se unificando em 1861 e se torna, assim, uma das grandes potências industriais ali na Europa. Não vou dizer que concorria assim, de igual para igual com França, Inglaterra e Alemanha, tá? Mas ela realmente muda de patamar. Tá? Depois da unificação, a Itália dá uma mudada de patamar depois da sua unificação. E vai se tornar, isso é importante, o que nós chamamos de monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? Onde tu tem divisão de poderes, né? Tem o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo seria o rei, aqui deputados, senadores, o parlamento, e aqui os juízes. Tá? Isso aqui seria uma monarquia parlamentar, que é muito como a gente diz: o rei reina, mas não governa. Ele governa de acordo com os desejos do parlamento. Tá bem? Já a unificação alemã é um pouco mais complexa, né? Até tem um certo ponto. Né? Tu tinha os reinos alemães do sul e a Prússia, que ficava ao norte. Tá? A Prússia ali já era uma monarquia constitucional. Esse cara, o Otto von Bismarck, ele era o primeiro-ministro prussiano. Esse cara vai ser o magrão que vai introduzir na Prússia uma coisa chamada escolas militares. Tá? Toda a Prússia, todas as escolas só eram escolas militares. Ao mesmo tempo que o indivíduo ele aprendia a ler, escrever, somar, dividir, ele já aprendia a atirar, já aprendia táticas de guerra, já tinha um treinamento militar. Então, basicamente, o que tinha aqui? Todo o cidadão prussiano também era um soldado. Ele transforma realmente a Prússia numa máquina de guerra. Tá? Esse cara, o Otto von Bismarck. Inclusive, alguns anos antes da Guerra do Paraguai, né, o próprio Solano Lopes viaja para a Prússia e instala o mesmo regime aqui no Paraguai. Né? Vocês podem ver que, no início da Guerra do Paraguai, quantos soldados tinha o Paraguai? 98 mil soldados. E o Brasil? Hã? Eu falei, né? 16. 98. Não falou de 16? Valentine's, motherfucker, exatamente. 16 mil soldados. Porque
Porque cada cidadão paraguaio também era um militar, também era um soldado. Ele botou o mesmo esquema que o Otto von Bismarck fez na Prússia, que ele fez aqui no Paraguai, né? Bom, aí o Bismarck ele começa a meter pressão para que essa unificação dos reinos da Alemanha do Sul com a Prússia ao Norte formasse o mesmo país, a Alemanha como vocês conhecem hoje. Mas a Inglaterra e a França eram contra essa unificação. Eles sabiam que se a Prússia já sozinha e os reinos alemães ali do Sul sozinhos já eram fortes industrialmente, principalmente na produção de aço e petróleo, né? Eles falaram, pô, esses caras que me fudeu, ninguém segura esse magrão, né? E aí acaba que os ingleses e os franceses começam a sabotar esse plano. Aí o Bismarck coloca uma coisa chamada... Eu não sei escrever, tá? Essa é uma difícil escrever. Mas é uma coisa assim, não é assim que se escreve nem de perto, tá? Zobenheim. Tá? O que era o Zobenheim? O Zobenheim era uma taxa aduaneira que tinha entre a Prússia e os reinos alemães do Sul. Ou seja, qualquer produto que circulasse na Prússia ou nos reinos alemães do Sul não pagava imposto. Eles podiam vender uns para os outros sem pagar imposto nenhum. Tá? É como se hoje eu fosse pegar um produto aqui no Rio Grande do Sul e vendesse para a Bahia. Como está no mesmo, dentro das mesmas fronteiras brasileiras, então eu não pago nenhuma taxa. Tá? É o que eles queriam. Esse foi o primeiro passo para a unificação alemã. Tá? Depois do Zobenheim, essa taxa aduaneira comum, a França estava mais preocupada. Né? Começa na época, a França era governada por Napoleão III, inclusive, dica do professor, quinta-feira, tá? Ou seja, amanhã, estreia o Napoleão nos cinemas. A gente tem muito esse filme, é muito bom. Aquele cara que faz o Napoleão, o Joaquin Phoenix, era um ator realmente extraordinário. Mentira que ele. Ele é o Napoleão. Que foda. E além de ser um cara foda, cara que não sai do personagem, né? Ele encara o personagem, ele vai pra casa como aquele personagem, fala com os outros, é bem assustador até o cara. Ele também é um cara foda na questão ambiental, assim. Ele é vegano, aquele vegano xiita mesmo. Tem um vídeo dele que eu vi esse dia. Cara, eu fiquei tristeza do papo parceria dele. Eles invadem uma fazenda e começam a libertar os corpos. Ai, não. Ele mexe todo o espírito, foi preso, inclusive. Né? Mas é um cara que tem essa vibe assim, né? Muito. Ele é foda. Ele é muito foda. E ele faz o Napoleão. Na época, a França era governada pelo sobrinho dele, Napoleão III, sobrinho de Napoleão I. Tá? E aí, o que o Bismarck faz? Os reinos do Sul, eles tinham uma certa, digamos assim, moderação, que isso significava com a Prússia, porque eles sabiam que a Prússia, né, com o Otto von Bismarck, conhecido como Marechal de Ferro, era um cara muito autoritário. Pô, se a gente unificar com esse cara vai mandar em tudo. Né? Então, os reinos do Sul tinham uma certa, digamos assim, cuidado em se unificar com a Prússia. E aí, o que ele pensa? Ele pensa, pô, o Napoleão III é um cara meio ingênuo. Tá? Ele está tentando embargar na sua unificação. O que ele começa a fazer? Ele começa a provocar o Napoleão III. Porque ele pensou assim, ó, se eu, Otto von Bismarck, começo a guerra, dificilmente os reis não vão me ajudar. Mas se a França começa a guerra, se a França agride primeiro, aí a gente se une para vencer o Napoleão III. E foi exatamente o que ele fez. Ele começou a meter pilha, começou a criticar o cara, provocar, e colocar taxas de impostos altíssimos, produtos franceses, tentar embargar os produtos franceses dos outros países, provocar o cara publicamente, porque ele era um merda, um frouxo, papapá. E até que o Napoleão III caiu na armadilha e declara a guerra à Prússia. Né? E o Otto von Bismarck disse: olha, o primeiro passo é ele dominar a Prússia, depois é ele para os reinos alemães do Sul. Ele vai querer vocês também, não vai se agradar só da Prússia. E aí tem uma união dos reinos alemães do Sul com a Prússia contra o Napoleão III. Cara, essa guerra dura meses, chega a durar anos. A Prússia realmente destrói os caras. Destrói. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e prendem todos os soldados franceses na Alemanha. A partir da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, tu vai ter a unificação alemã. Tá? Os caras ali se unem e se formam um mesmo país. E neste ano, em 1871, tá? Logo depois que acaba a guerra, boa parte do exército francês estava preso, a França estava sem nenhuma proteção,
a gente vai ter a primeira experiência socialista, o primeiro governo socialista comunista do mundo, que vai ser em 1871, a famosa Comuna de Paris. Tá? Ela dura apenas alguns meses, tá? Mas foi a primeira experiência socialista. Né? Esses caras, ela já foi em Paris, tá? Os caras expulsam os soldados daí de Paris, expulsam a burguesia se apavora. E, para você ter uma ideia, a Comuna de Paris ele fez modificações bem interessantes. Primeiro, a questão da economia. Tudo era dividido entre todos. Segundo, eles aboliram o serviço militar obrigatório, aboliram a pena de morte e colocaram uma lei que dizia que qualquer fábrica que tivesse sido abandonada podia ser administrada só por trabalhadores. Então, foi uma experiência bem legal. Só que aí, o que o governo, principalmente a burguesia francesa, assustada, temerosa, que aquilo se parece por toda a França, até por toda a Europa, vai até o Bismarck e diz, cara, os caras têm governo socialista, está dando certo, está tudo tranquilo, a gente não tem como lutar com os caras porque tu está com todos os nossos soldados aqui, então o que a gente está pedindo? Tu liberte os nossos soldados. Aquilo foi uma humilhação, tá, para a França. E lembre, quando acontece a guerra franco-prussiana, é o primeiro território que o Bismarck perde, qual é? E depois o Hitler vai pegar, vai e volta, vai, não, Alsácia-Lorena. Esqueci o nome. Alsácia-Lorena, ela voltou várias vezes para a Alemanha e para a Alemanha e para a França. O Bismarck vai e pega Alsácia-Lorena. E a questão da humilhação foi qual? Foi que o governo francês teve que implorar o Bismarck soltar os soldados para que os soldados pudessem lutar contra os comunistas em Paris. O Bismarck fez um doce, demorou algumas semanas, quase um mês, não soltou os caras, mas soltou. Pensando, realmente, os comunistas espalhar aqui vai chegar até nós. Libera os soldados vão até Paris, e é isso, cara. E os caras cometem uma verdadeira atrocidade aqui em Paris, matando quase todos os trabalhadores. Né? Embora tenha sido um governo breve, mas foi a primeira experiência socialista, a primeira experiência comunista que nós tivemos no planeta inteiro de governo, foi a Comuna de Paris. Tá? Neste mesmo ano, não, são alguns anos depois, nós vamos ter no 1º de maio, tá? Dia Internacional do Trabalhador, inclusive recebe esse nome por conta desse episódio. Na cidade de Chicago, milhares de trabalhadores foram assassinados durante uma guerra geral que parou a cidade, muitos enforcados em postos de luz, e aí, o 1º de maio, a partir dessa data, se torna, então, o Dia Mundial do Trabalhador. Trabalho. Mas é assim que se torna, então, a unificação. Aí, depois da unificação da Itália e da Alemanha, o que vai acontecer? Vai ter 2 jogadores agora que entram aqui na cena muito fortes. E aí tu vai ter Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica e Império Austro-Húngaro, essas 3 potências que produziam as mesmas coisas. Ora, se os caras estão produzindo as mesmas coisas, obviamente eles param de comprar um dos outros. Se eles param de comprar um dos outros, o mercado europeu entra em estagnação. Aí qual foi a saída? Não falo muito rápido, não. A saída foi encontrada em 1000... Passa para aqui. Agora já foi. Em 1886, na famosa Conferência de Berlim. Tá? Essa data é importante. Vamos democratizar a... É isso aí, mano. Essa charada. Conferência de Berlim, 1886. Aqui, os líderes das principais potências se reúnem, né, para achar uma saída, e a saída foi exatamente essa que o Robertinho falou. Nós vamos invadir a África e a Ásia atrás do quê? Matéria-prima, mercado consumidor, territórios. Matéria-prima, mercado consumidor, territórios, que nós chamamos ali da santa trindade do capitalismo. Cara, e outra coisa importante, gente, a partir da segunda revolução industrial, tá? A gente vai ter praticamente todas as tecnologias que nós utilizamos hoje foram inventadas na segunda revolução industrial. Automóvel, cinema, telefone. O que eles tiveram hoje foi uma melhoria. Tá? Essa coisa também do consumismo exacerbado, da gente viver só do consumo, também vem da segunda revolução industrial. Né? A gente se percebeu uns aos outros pela roupa que tu usa, pelo sapato que tu tá, pelo automóvel que tu dirige, pelo lugar onde tu mora, tudo a partir da segunda revolução industrial.
depois depois da Segunda Guerra, um cara chamado Friedrich Hayek, tá? Que era um economista, ele disse que nós temos que fazer na nossa vida um consumo. O consumo tem que ser a nossa, digamos assim, o nosso norte, para que a população mundial floresça. E ele fala uma outra teoria que ele tinha, né, que era do objeto possível. Tá? Que o objeto ele só tem valor para ti se os outros não possuírem esse objeto. Se só tu possuir esse objeto. Aí, se só tu tem aquele carro vai ter mais valor. Se os outros caras têm o mesmo carro, já... Então, essa é a teoria do objeto possuído. Isso é muito real. Isso é muito real. Isso é realmente verdade. Né? E aquele objeto ele só passa a ter um valor a mais, pode até ter um valor para ti, mas ele vai ter um valor a mais se só tu possuir aquele objeto. E eu não falo só em objetos, né? Mas eu falo também em pessoas, relacionamentos, isso também serve. Né? Amigos que tem aquela famosa, que eles chamam a mulher da felpa, os caras gostam de uma mulher bonita, o cara vai se desfilar com a sai da minha. É mais ou menos sobre isso na teoria, só que um pouco mais perturbada, um pouco mais, digamos assim, sombria, mas é a mesma coisa. Bom, na Conferência de Berlim, então, ele chegou a essa conclusão, que nós temos que invadir a África e a Ásia, atrás de matéria-prima, mercado consumidor e territórios. Mas, não te esquece que a URSS gosta muito de ir nessa linha. Qual foi a desculpa utilizada? Né? Foi o famoso darwinismo social, né? Que é aquela teoria escrota que os caras desenvolveram no final do século XIX, que dizia que brancos eram mais desenvolvidos que negros. Né? Para isso, inclusive, eles utilizavam... A gente fazer aquilo que tá. É. Que nojo! Você espera? Hoje os bandidos até me não falaram, mas até me fumaram lá. Cara, me deu um negócio de alergia, eu comecei a espirrar. Acho que eu dei uns 5 quilos, eu não conseguia parar, cara. E aí, com os testes, eu comecei a falar palavrão, tipo, que merda, porra. A gente é mais real do que a gente respeita. É isso aí, Roberto. Agora tu me ganhou. Mas vamos lá. O darwinismo social, então, dizia que a sociedade europeia, a sociedade branca europeia, ela era mais evoluída que a sociedade africana, que os caras que viviam na idade da pedra, que não sabiam nada, que tinha que ser industrial, tinha que ser tecnológico, para ter um cara evoluído. E, na verdade, eles estariam invadindo a África e a Ásia, não atrás de matéria-prima, mercado do território, eles estariam atrás de quê? De amor, de empatia, de ajudar os africanos, para mostrar aos africanos como é o jeito certo de se viver. É o jeito do branco europeu. Lembre que, para isso, eles pegavam até crânios de pessoas negras, de pessoas brancas, para justificar o injustificável. E aí os caras vão ter a partilha da África e da Ásia. Aí nós vamos ter essa fase aqui, ó. Tá, e até aí a África era tudo meio que colônia ainda? Cara, não só a parte do litoral, porque até o século XIX ninguém entrava para dentro. Então, os caras ficavam só no litoral. Foi a partir da segunda metade do século XIX que começa a adentrar para dentro do território africano. Inclusive, aquela nossa revista National Geographic, ela nasce daí, né? Dessa exploração, sabe? Que eles falam, né? Locais exóticos. Só que esses locais exóticos, cara, de diamantes, de ouro, de petróleo. Isso é isso aí ou entrou em... É isso aqui. No século XIX, nasce a National Geographic aqui. Né? O John Rhodes, ele chega a fundar um país chamado Rodésia. Né? Tem até uma música do Tim Maia muito foda, chamada Rodésia, depois escutei. Milhete fenomenal. Então, aí eu tenho aqui, ó, partilha da África e da Ásia. Um lugar que eu tenho um sonho de conhecer é a Namíbia. Cara, é na África. Depois tu bota. Ah, é... Paisagem natural. Não é... Deserto, cara. O maior deserto do Namíbia é fudido. Tem a serpente mais venenosa do planeta. Já foi lá, né? Ah? Já foi lá. O deserto da Namíbia, eu nasci lá. Criado no deserto. Os aborígenes. Olha aqui, olha quanto sutil. Agora, olha bem, partilha da África e da Ásia. Os caras literalmente vão repartir os continentes africanos e asiáticos entre si. Tá? Agora eu não tenho mais o colonialismo, eu tenho o neocolonialismo. Tá? Agora estamos atrás de outras coisas. Tá? Aqui
obviamente que depois que eles repartem tudo entre si, eles começam a perceber que para um desses países conseguir mais territórios, outro ia ter que perder. E para esse outro perder, seria necessário o quê? Você não ia perder de boa, né? Seria necessário uma guerra. E aí eu tenho a fase que nós chamamos de paz armada. Tá? Paz armada é quando eu não tenho uma guerra, mas eu já estou o quê? Preparando para outro. Tá? Paz armada. Quando um deles começa a ficar nós outros, os caras estão velho que ali. Né? Peraí, vamos também. Aí o outro, a Alemanha começa a investir. Aí o Inglaterra, os caras estão investindo, vamos investir também. E aquilo foi um jogo de dominó, sabe? Um efeito em cadeia. Todo mundo começa a investir ao mesmo tempo. E isso aí desemboca na primeira e depois? É isso aí, desemboca na Primeira Guerra. Você tem que entender que a Primeira Guerra, uma guerra em escala industrial, ela é inevitável. Ela é acontecida de qualquer jeito. Tá? Bastava uma fagulha. A desculpa, né, foi o assassinato do Francisco Fernando, mas não faz aquilo, aconteceu uma outra coisa que ia provocar essa guerra. Né? Do jeito que as peças estavam aqui no tabuleiro de xadrez, essa guerra seria inevitável. Né? Ela quase aconteceu alguns anos antes, mas acabou acontecendo em 1914. Tá? Da paz armada, eu tenho depois a política de aliança. Antes da ONU, teve algum órgão internacional, assim, Teve a Liga das Nações, foi logo depois da Primeira Guerra. e antes? Antes, Não. não. Aí teve ali olha, era um negócio para. Como você não falei dessa porra, era a Santa Aliança. A Santa Aliança ela foi mais para tentar a volta das monarquias na Europa, das monarquias absolutistas. Mas não funcionou. Tá? Lembra aquilo que eu falei para vocês? Tem movimentos na história que eles são inevitáveis. Não tem como. Tu pode até fazer algum movimento ou outro que retarde aquilo, mas ele vai acontecer. Não tem como parar. Tem uma pessoa, não tem como parar. Ou tu se adapta, ou tu está fora. Né? Essa questão das monarquias constitucionais, da divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, do poder político tomado pela burguesia, é inevitável. Né? Alguns tentaram de tudo para retardar ou até mesmo acabar com esse processo, mas era um processo que estava dado ali. Sabe essa grande divisão, assim, que tem de opinião sobre o que é natural e o que é cultural? As pessoas discutem muito hoje em dia. Eu acho meio nada a ver, porque separar uma coisa da outra, porque tem coisas que parecem muito culturais, mas daqui a pouco elas são meio, tipo, inerentes, assim, tá ligado? Porque, de fato, dava um reset à sociedade, daqui a pouco tudo aconteceria tudo muito parecido pela natureza humana, e resulta em coisas aparentemente culturais nas que é da natureza. Pode ser. Tem uma discussão filosófica bem interessante. Mas eu acho que eu não concordo contigo, certo? Bom, política de aliança, o que eu vou ter? Aí eu vou ter uma divisão. Eu vou ter de um lado, tríplice entente e a tríplice aliança. Tríplice entente, eu tenho Inglaterra, França e Rússia. Tríplice aliança, Alemanha, Itália, Império Austríaco. Lembre que de todos os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, qual era o único que não era industrial? Não estava industrializado, porque ele era um país feudal. A Rússia. Ela era governada por czar, Nicolau II. Tá? Em 1898 é fundado o PS DOR. Desculpa, em 1896 é fundado o PS DOR. O que é o PS DOR? Porque a gente não chegou a falar, então vou falar para você. PS DOR. Partido Comunista Russo. Tá? É que o russo superfície, mas não sei muito. Mas é Partido Comunista Russo. Só que em 1898 o Partido Comunista Russo se divide em dois grupos. Eu tenho de lado os mencheviques e de outro lado a galera tradicionais. Opa, esse aqui não vai achar. Tá. Qual era a diferença dos dois? Lembra, a esquerda, historicamente, os partidos de esquerda, os grupos de esquerda, eles têm um problema estrutural, que é o problema que eles sempre brigam de si. A gente sempre se divide. Tá? Tinha uma professora meu
o professor Renato, que foi meu orientador no trabalho final, quer dizer que a esquerda, ela faz muito na cadeia. Vai todo perde a revolução, perde o movimento, vai todo mundo preso, pensando, aí não adianta mais, né, cara? Já está tudo discutido. E aqui foi mais ou menos isso, né? Os mencheviques, os bolcheviques, eles se dividem em 1898. Então, vai ter essa divisão. Os dois eram comunistas, sim. Só que os mencheviques, eles eram adeptos da teoria do marxismo. Os dois. Né? Só que na teoria marxista é uma teoria muito interessante. O Marx ele dizia o seguinte, que o comunismo, o socialismo, ele seria o próximo passo da evolução humana. Seria uma sociedade igualitária, baseada em bases pacifistas e igualitárias. Seria uma espécie de ditadura do proletariado. Os trabalhadores iriam tomar conta. Agora eles iam dar uma tomada de consciência e eles iriam tomar conta do planeta. Bom, só que o Marx ele dizia o seguinte, que para isso acontecer, ele não poderia começar em países da periferia do capitalismo. Ou seja, não poderia começar em países pobres. Porque o Marx ele tinha uma teoria de dizer o seguinte, no momento que tu tentar socializar, no momento que tu tentar dividir a miséria, isso vai levar à barbárie. Tá? Imagine que nós estamos há 4 dias sem comer, e eu chego só com essa metade mordida aqui, coisa não adianta, entendeu? Da cueca virada, calcinha virada, sei lá o que é isso aí. Tá? E eu chego só com esse pedacinho, obviamente a gente vai se matar aqui para ver um pedaço, porque a gente vai estar morrendo de fome, a gente com fome, a gente vira bicho. Tá? Então, eu dizer que se tu tentar socializar, dividir a miséria, as pessoas vão se matar para levar a barbárie. Por isso que ele dizia que o capitalismo ele tinha que começar em países ricos, países centrais do capitalismo, onde houvesse assim, muita riqueza, porque eles conseguem dividir melhor. Então, as pessoas vão precisar se matar, porque vai ter em abundância. E aí, depois dali, ele se espalharia pelo restante do mundo. Ele também dizia que se o socialismo, o comunismo, não, pode, o socialismo, o comunismo, ele ficasse isolado em 1, 2, 3 países, ele estava fadado a um fracasso. Tá? Que ele tinha realmente que ter mais países para se estruturar. Bom, os mencheviques acreditavam nisso. Eles acreditavam que para a Rússia se tornar um país comunista, primeiro ela tinha que entrar na fase capitalista, e ela não estava. Ela estava na fase feudal. A Rússia era governada por um czar, seria o imperador e a sua família, a Igreja Ortodoxa, que tinha mais da metade das terras da Rússia, e algum outro ali, alguns outros nobres, duques, viscondes, marqueses, tá? Que tinham a mania das terras. Os bolcheviques, eles acreditavam que a maioria não, quase todos os bancos e indústrias da Rússia, todos eram bancos e indústrias de outros países. Tá? A Rússia não tinha indústrias nacionais fortes. Era o maior e mais populoso país da Europa, nesse período. Tá? Boa parte, 80% da sua população vivia no campo, sendo estourada pelos nobres há séculos e séculos e séculos. Tá? Os bolcheviques, eles liderados por 2 caras bem interessantes, o primeiro deles, Vladimir Ulyanov, tá? Que era conhecido como Lenin, e o segundo pelo Trotsky, tá? Que era o comandante do famoso exército vermelho bolchevique. Uma moral com as tropas russas impressionante. Os bolcheviques, eles dizem, não tem essas aí da gente entrar na fase capitalista, porque eles dizem o seguinte, depois de entrar no capitalismo, as pessoas, uma pequena parte, porque o capitalismo já está no cerne desse sistema de concentração de renda. Vai ter uma pequena parcela da população que, se olhar a teoria do capitalismo, a teoria do comunismo, as duas são muito legais. Na teoria, papéis são excelentes, entendeu? O livre comércio, a liberdade comercial, a lei de concorrência, o papel é uma maravilha, né? Mas a prática a gente vê que eu falo dele, sim. Tá? Ao mesmo tempo, isso é importante vocês terem essa noção, tá? Desde a Revolução Industrial, tá? Tu vai ter, a partir da Revolução Industrial, tu vai ter realmente inovações tecnológicas de, né, cair o queixo. Hoje, a gente tem inovações tecnológicas assim, impressionantes. Mas vocês não podem esquecer que, ao mesmo tempo dessa linha tecnológica, desse avanço tecnológico que a gente teve, esse avanço tecnológico, ele deixou um rastro de miséria, pobreza, concentração e guerras, genocídios, nunca antes visto na face da Terra.
principalmente a questão climática, né, que agora está aí, batendo na nossa porta. Os rios da Amazônia, os caras estão descobrindo pinturas rupestres lá no fundo dos rios, porque o rio secou. Aqui tem enchentes, eu estava ontem olhando aquele senhor que os caras lá no Vale do Taquari perderam tudo, né, há 2 meses atrás, para enchente. Aí conseguiram comprar tudo de novo, agora em outros meses, perderam tudo de novo. Pô, não dá, cara, tá? E sempre lembre, né, a corda sempre rebenta do lado mais fraco, tá? Porque assim os caras moram mal, não tem para onde vão para aquele lugar, é um lugar de risco, próximo a rios, morros que usavam, enfim, as pessoas já estão já sabem muito bem. Então, deixou esse rastro de miséria e pobreza. Pelo bolcheviques, não. A gente tem que ir direto para o comunismo, porque depois que os caras tiverem, não vão querer dividir. Aí eles acabam se dividindo. Em 1905, eu tenho na Rússia, tá, o primeiro passo, que é o famoso Domingo Sangrento. Tá? Eu não quero que vocês confundam esse Domingo Sangrento com o Domingo Sangrento irlandês. Tá? Aquela música do Índio Sunday Bloody Sunday é o Domingo Sangrento irlandês, quando o exército inglês apontou armas para a torcida do Celtic e metralhou uma galera nas arquibancadas. Os famosos protestantes, os famosos católicos. Os católicos contra protestantes aí. Esse Domingo Sangrento foi o seguinte: a população russa se reúne, isso aqui é depois da guerra contra o Japão, a Rússia perde para o Japão. Tem uma pobreza, muita gente morrendo de fome e tal, sem terra, sem nada. Eles vão até o Palácio de Inverno do Czar, em Moscou, entregar uma carta para uma espécie de reabertura democrática na Rússia. Eles queriam abrir a Duma. A Duma nada mais é que o parlamento russo. O czar, ele não quis nem receber os caras, não quis nem olhar, cara. Ele já mandou os caras metralhar os manifestantes, só queria entregar a carta para o cara. Mandou metralhar todo mundo, ele metralha todo mundo. A famosa Domingo Sangrento. A partir daí, as coisas começam a se radicalizar. Em 1914, a Rússia entra na guerra. Quando a Rússia entra na guerra, as coisas pioram. Porque aí tu vai ter a galera na Rússia enviando a comida para as frentes de batalha e dentro da Rússia morrendo de fome. E os soldados na frente de batalha eram os piores, as armas eram os piores, tudo era ruim na Rússia. E os soldados voltando em caixões. Aí, em fevereiro de 17, quem é que chegou ao poder? Mencheviques. Tá? Os mencheviques chegou ao poder. Só que os mencheviques fazem a reforma agrária, fazem. Né? Nacionalismo, as empresas nacionalismo. Começa o princípio ali de uma reforma importante. Só que eles não fazem a principal modificação que a Rússia necessitava, que era tirar os russos da guerra. Eles mantêm os caras na guerra. E os problemas cada vez se aprofundam mais. E aí, em 17, os problemas se aprofundando, abre espaço para os bolcheviques. Porque qual era a propaganda dos bolcheviques? Pão, paz e terra. Pão, acabar com a fome. Paz, tirar a Rússia da guerra. E terra, aprofundar a reforma agrária. Seriam esses 3 pontos. E eles cumprem. Quando ele chegou ao poder, a primeira coisa que ele faz é o quê? Tirar a Rússia da guerra em 1917. Final de 17, início de 18, os Estados Unidos entram na guerra, para manter os seus interesses econômicos, dando a vitória ali para a Tríplice Entente. Só que aí, os países europeus, o que eles fazem? Eles financiam os mencheviques. E aqui, não, qual é a principal tática que eles têm para enfraquecer o inimigo? É a famosa dividir para pulsar. Armam, financiam e treinam os mencheviques, e os mencheviques declaram guerra aos bolcheviques. Aí, de 18 a 22, 4 anos, eu tenho a guerra civil na Rússia. Tá? No final, os bolcheviques acabam vencendo e o socialismo se solidifica. De 22 a 24, foi a única realmente experiência socialista convincente que nós tivemos no mundo, tá? No governo do Lenin. Né? Teve aqueles famosos 100 dias que abalaram o mundo. Cara, escritores, intelectuais, todos iam para a Rússia para ver qual era aquela nova forma de sociedade. Porque a importância da Revolução Russa, que é considerada hoje, e eu também concordo, a revolução mais importante do século XX, sou um cara de esquerda, eu sou mesmo, mas não é por isso que eu estou dizendo para vocês, é porque a Rússia, a Revolução Russa, ela mostrou uma outra forma que nós, como sociedade, a gente pode se organizar. Não é só o capitalismo. Tem outras coisas que a gente pode fazer, se a gente se organizar, se a gente estudar, se a gente ler,
Se a gente se organizar, a gente pode sim fazer outras coisas. Tá? E esses caras mostraram uma outra opção. Entendeu? Só isso que ele estava. Tem essa outra opção aqui, se você quiser. É bem legal também. Né? E aí, pela primeira vez, vai ter trabalhadores, os sovietes, os sovietes, que eles chamavam, trabalhadores governando cidades, administrando fábricas, dividindo tudo que eles produziam entre si. Né? Só que aí eles caíram num outro problema, que é o problema seguinte: nesse sistema aqui, eu não tenho propriedade privada. É tudo do Estado. Eu não estou dizendo que eu posso ter o meu carro, eu pode ter o carro para casa. Eles só não concebem tu ter 3 casas quando tem gente morando na rua. Entendeu? Isso não dá. Né? E outra coisa importante aqui é o seguinte: nesse sistema, tá, como eu não tenho a propriedade privada, não posso ser dono de indústria, não posso ser dono de empresas, como é todo do Estado. Então, tudo que eu produzo, o Estado pega. Então, agora, põe no lugar desses caras, do agricultor. Tá? Tu produz lá não sei quantas toneladas de grão. Aí vem um cara do Estado e pega quantas toneladas? Bota no armazém e distribui para o restante da população. Se tu sabe, isso é inérito do ser humano. A gente é tudo filho da puta mesmo. Se tu sabe que tudo que tu produz eu vou pegar, vai produzir muito ou pouco. Pouco. Não vai te matar trabalhando, o cara vai pegar tudo. Entendeu? E aí os caras começam a produzir cada vez menos. E aí nós vamos ter a fome assombrando a Rússia de novo, porque a produção cairá para baixo. E aí o Lenin pensa o seguinte: cara, a gente é tudo filho da puta mesmo. Nós vamos ter que fazer uma mudança. Aí ele põe em prática uma coisa chamada de NEP. Tá? O que foi a NEP? Era a nova política econômica. Tá? Nova política econômica. O que era a NEP? A NEP era muito simples. Eles diziam: agora, tudo que tu produz, tudo, metade fica para ti e a outra metade vai para o Estado. Essa metade que fica para ti, tu pode fazer o que tu quiseres. Tá? Tu pode comer, pode vender, pode trocar, é teu. Tu faz o que tu quiser, tu tem essa liberdade para fazer o que tu quiser. Agora imagina que, sabendo que tudo que tu produz, metade vai ficar para ti, vai produzir muito pouco. Muito, porque tu quer ficar com uma metade cada vez maior, correto? E aí, com essa atitude simples, que foi a NEP, que foi em 22, ele acaba com a fome na Rússia. É bem mais inteligente, né? Bem mais inteligente, ficar com tudo. Não vai produzir. Só que o problema foi qual? Em 1924 ele morre. Tá? E aí nós vamos ter uma briga interna de novo. Os caras se dividem. De um lado tem o Trotsky, do outro eu tenho o Joseph Stalin. E o Stalin, antes da morte do Lenin, ele já grudou do Lenin. Gostava de tirar fotos com ele. E o Stalin, ele lutou na Primeira Guerra, lutou na Guerra Civil, um soldado realmente muito bom. E ele foi contaminado com gás, o Stalin, então a cara dele era toda furada. E nas fotos ele pedia para limpar, já me deu um Photoshop para limpar, nas pinturas ele tinha que estar sempre limpinho. Nas fotos com o Lenin, ele manda modificar as fotos para que ele parecesse maior que o Lenin nas fotos de pintura. Então ele tinha todas essas jogadas. Na disputa interna, o Stalin ganha. E aí a gente vai ter uma diferença. O Trotsky era um internacionalista. Era aquele cara que dizia que se o comunismo ficasse isolado apenas na União Soviética, na Rússia, ele estava para dar ao fracasso. O Stalin dizia que não. Não. Primeiro nós temos que consolidar, o sistema socialista, o sistema comunista na Rússia, para depois espalhá-lo pelo restante do planeta. Quem é que ganha? O Stalin. Assim que o Stalin ganha, ele manda matar o Trotsky. O Trotsky pode da Rússia. Acaba se escondendo na Europa. O Stalin também funda a KGB, que é o Serviço de Inteligência, como se fosse a CIA, tá, dos Estados Unidos, e manda os espiões lá atrás do Trotsky, e ele fica com aquela sombra, entendeu? Com medo que o Trotsky voltasse e pegasse o seu, digamos assim, o seu governo, esse golpe dentro dele. E aí, qual é uma das primeiras coisas que ele faz, o Stalin? Ele acaba com a NEP. Aí tu vai pensar assim: porra, se ele acabou com a NEP, a fome vai voltar. Só que não. E o que o Stalin faz? O Stalin diz: olha, eu tenho aqui um relatório de tudo que tu produz. Se tu produzir 1 quilo a menos, eu te fuzilo.
entendeu? E vai tudo para o Estado, não tem mais essa detalhes teu. É tudo para o Estado, aqui é comunismo. Né? Então ele funda o comunismo e o autoritarismo. Para vocês terem uma ideia, esse cara, ele matou mais que Hitler. Né? Ele governou até 53, ele forma os Kulaks, que eram os campos de concentração, os que eram terríveis. Boa parte deles era na Sibéria, e o inverno na Sibéria, meus queridos, é menos 60 graus. Imagina ter que trabalhar com menos 60 graus no mundo. Vocês estão trabalhando, estão congelados. Então, o Stalin foi realmente terrível. Tá? Ele matou milhares e milhares de pessoas. Produziu 1 quilo, 2 quilos a menos do que estava ali no papelzinho. Se ele tivesse dormido e não acordasse, e por mais incrível que pareça, para o azar geral da nação russa, o filho da puta não morreu dormindo. Tem até um filme de comédia sobre isso. Ele ficou 2 dias morto. Ninguém tinha coragem de ir lá acordar o cara, porque esses caras estão dormindo. Meu coração fez nada. Mas não tinha pegar. Não estava sentindo filha da puta agora. Mas ele estava, começou a ter descanso. Ele estava morto. Foi isso, substituído por Stalin. Depois está vendo um pouco mais light. Mas o comunismo na Rússia, ele tinha essa vibe muito autoritária. Lembra que eu não sei se cheguei a comentar isso para vocês, mas na década de 70 nós tivemos uma explosão de serial killer nos Estados Unidos, que é meio o período da libertação feminina, da pílula anticoncepcional em 68, a mulher queimando sutiã, ocupando postos de trabalho importantes, muitos desses caras se sentiram ameaçados. E aí tu vai ter uma explosão realmente de assassinos de série nos Estados Unidos. E teve um na Rússia, cara, que matou 123 mulheres. Tá? Tem um filme, inclusive, sobre ele, eu não sei se eu não lembro agora, mas se botar assassino de série na Rússia vai aparecer. Quem faz o papel dele é o Tom Hardy, aquele ator muito legal. Não sei se você sabe qual é o Tom Hardy. Mas o cara é bonitão, ele fez, sobre o que ele fez. Pô, fez uma legal. Mas não todos, ele fez aquele Tabu. Tem uma série na internet, que é bem legal. Na internet não, na Netflix, desculpa. Bem legal. E esse cara matou 123 mulheres. Por que a polícia russa não pegava? Porque a polícia russa dizia que não existia serial killer no comunismo. Que serial killer era coisa do capitalismo. Era fruto do sistema capitalista. E no sistema socialista, no sistema comunista, não podia florescer. Não tinha como. Né? E aí eu vou ter, logo depois da Segunda Guerra Mundial, período que pode muito bem cair na prova desse ano, que é o período da Guerra Fria. Tá? Lembra que nesse período, quando começa a Guerra Fria, era o Stalin na presidência como ditador na Rússia, e a economia russa era uma economia engessada, tá? Uma economia planificada, uma economia comunista. Então, por que os caras não conseguiam desenvolver muita indústria? Por conta da corrida armamentista, tá? Eles investiam quase tudo nisso, em armas, tá? Tecnologia para desenvolver armas, bomba atômica, depois bomba de hidrogênio. Em termos de corrida espacial, eles saíram muito na frente dos americanos. Foram os primeiros a botar os satélites, botaram vários satélites, tipo 1, 2, 3, 4. Colocaram o primeiro ser vivo no espaço. Não estou falando da Laika, porque a Laika voltou morta, mas as baratas voltaram vivas e depois eles mandaram o macaco voltou vivo. E aí eles mandaram Yuri Gagarin, de 61, que vai, olha, o Terra Redonda, azul, bate e volta vivo. Tá? Só que os americanos depois vão dar um passo muito maior e vão ter os caras primeiros a chegar na Lua. Né? O Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, os 2 primeiros a pisarem na Lua. Isso é realmente foi uma coisa. Hoje, né? E até hoje é uma coisa espetacular. Vocês imaginem isso em 1979. O foda que está sendo feito agora vai ser enviado, não de fato agora, terminando, vão enviar o maior foguete da Lua para dar a Lua aí para os outros planetas. Vou construir uma base na Lua. Uma base na Porque é muito longe dos outros para construir daqui, né? Sim. Eu acho que vai ser essa futuro, construindo base em cada uma. Loucura, né? Não tem, porque a gente tem esse pensamento, né? Acho que não tem mais o que acontecer. Daqui a pouco a gente faz uma coisa incrível. Esses bilionários já estão indo, né, cara? Daqui a uns 100 anos, vai ser uma coisa comum. Ir até a Lua, voltar, fazer uma banda. Não vai ter mais graça de umas Maldivas. Não vai O negócio é perdedor. Aí eu ia mais, gente, eu ia mais. Pô, esse caralho. Gente,
Mais alguma questão? Eu acho que é isso. É isso? Então, bom, essa última aula, quer dizer que foi um prazer reconhecidos. Igualmente. Pô, domingo foi lá estiver na cantina, não sei. Pô, tava lá. Sempre quando eu vou lá, Não tava lá. eu- Não, eu tive que passar, cara. Eu Mas tive que passar, passou com uma galera.